Capitalismo industrial. Deixe o seu like e também se inscreva no canal. Também compartilhe esse vídeo, porque o conhecimento não é para ser retido, o conhecimento é para ser compartilhado. Olá pessoal, vamos para mais uma aula de geografia. Vamos abordar sobre o capitalismo industrial. A acumulação de capitais e o avanço da atividade manufatureira gerados pelo desenvolvimento do capitalismo comercial na Europa Ocidental tiveram grandes repercussões na organização do sistema econômico e produtivo, que culminou com o nascimento da indústria moderna. O advento da Revolução Industrial, que teve origem na Inglaterra do século XVIII, se espalhou para outros países, como França, Alemanha, Bélgica e Estados Unidos, nos séculos seguintes. Assinalou, dessa maneira, o início do capitalismo industrial. Até hoje, a Revolução Industrial é considerada um marco histórico do modo de produção capitalista. A produção industrial provocou uma alteração radical nas formas de trabalho e na produção, até como ocorriam no interior das manufaturas, baseadas na utilização do trabalho manual e na produção em pequena escala. As máquinas, movidas com a queima de carvão mineral, possibilitaram o aumento da produção de mercadorias das fábricas, ampliando assim os lucros apropriados pelos capitalistas, que detinham as posses dos meios de produção. Segundo a teoria marxista, os meios de produção são formados pelos meios de trabalho e pelos objetos de trabalho. Os meios de trabalho incluem os instrumentos de produção, máquinas, ferramentas, as instalações, edifícios, armazéns, etc. As fontes de energia e os meios de transporte. Os objetos de trabalho, por sua vez, são os elementos sobre os quais ocorre o trabalho humano: terra, matéria-prima, jazidas, minerais, etc. Assim, o capitalismo industrial estabeleceu o trabalho assalariado como forma de relação e exploração, tipicamente capitalista de produção. O trabalho tornou-se mercadoria a ser vendida pelos trabalhadores aos donos dos meios de produção em troca de salário, remuneração que os trabalhadores gastariam comprando os produtos que eles mesmos produziam nas fábricas. O avanço da atividade industrial também ampliou a divisão social do trabalho no interior das fábricas, proporcionada pela maior especialização das tarefas, sobretudo à medida que a produção ficava cada vez mais complexa. Com a expansão das redes de transporte terrestre e marítima, com os trens e navios a vapor, houve também o aumento da circulação de pessoas, matérias-primas e mercadorias entre diferentes lugares e regiões do globo. O capitalismo industrial e o liberalismo econômico. Com o avanço do capitalismo industrial, o século XVIII foi marcado pelo fortalecimento de todas as ideias econômicas liberais defendidas pela burguesia industrial, que estava em plena ascensão. Em linhas gerais, os economistas liberais acreditavam que as próprias leis do mercado seriam capazes, por si só, de promover o desenvolvimento econômico. A livre concorrência, por exemplo, tenderia a equilibrar os preços por meio da lei da oferta e da procura. Ao enfatizar a iniciativa econômica, a liberdade de mercado e a livre circulação da riqueza, os liberais opunham-se ao intervencionismo do Estado, colocado em prática pelas políticas mercantilistas que predominaram na fase do capitalismo comercial. Segundo o liberalismo, portanto, não caberia ao Estado intervir na formulação e aplicação de políticas macroeconômicas. Sua função deveria ficar restrita
à esfera administrativa, de modo a zelar pela manutenção da ordem e pela segurança como forma de garantir as condições para o pleno funcionamento do sistema econômico. A teoria do liberalismo econômico ganhou força com as ideias defendidas pelo filósofo e economista escocês Adam Smith, 1723 a 1790, sobretudo após a divulgação do seu livro A Riqueza das Nações, publicado em 1766. Nas últimas décadas do século XIX, a produção industrial passou por grandes mudanças. A introdução de máquinas mais avançadas e a utilização de novas e mais eficientes fontes de energia, como a substituição do carvão pelo petróleo em motores movidos a óleo diesel e a produção de eletricidade com aproveitamento em larga escala da força hidráulica, somado a isso a maior especialização do trabalho em cada etapa da fabricação, ampliou muito a capacidade de produção e a produtividade no interior das fábricas. Essas mudanças levaram os países que estavam na vanguarda da industrialização, países europeus e nesse momento também os Estados Unidos e o Japão, à chamada Segunda Revolução Industrial, a Divisão Internacional do Trabalho, DIT, estabelecida com o capitalismo industrial, pouco se alterou em relação à fase comercial, a não ser pelo fato de que as metrópoles se industrializaram. Atividade. Responda aqui nos comentários deste vídeo. Quais as características do capitalismo industrial?